Era véspera de Natal. Enquanto muitas famílias se reuniam, organizavam a ceia, ligavam as luzes da árvore e tentavam, mesmo que por algumas horas, acreditar que tudo estava bem, alguém, em algum lugar, estava completamente sozinho. Sozinho não apenas fisicamente, mas emocionalmente isolado dentro da própria mente. E eu não fazia ideia de que, naquela noite, uma simples notificação no celular mudaria o Natal e talvez a vida de alguém. Porque nem todo Natal chega em forma de festa. Alguns chegam em forma de silêncio. E alguns silêncios são pedidos de ajuda que ninguém escuta. 3 dias antes do Natal de 2023, eu havia lançado um livro. Não foi um lançamento comemorado, não teve festa, nem celebração, nem grandes expectativas. Foi o tipo de livro que nasce mais do cansaço do que da ambição. Um livro escrito a partir da minha própria história como pai, da convivência diária com alguém que sente demais, da tentativa constante de amar sem se perder. Um relato real sobre viver ao lado do transtorno de personalidade borderline, sobre aprender, errando, que o caos não desaparece, mas pode ser compreendido. O livro não prometia soluções nem vendia milagres. Ele apenas mostrava que sobreviver é possível e que convivência não precisa ser guerra. Naquela noite, por volta das 10 horas, o celular vibrou. Um som simples, discreto. A notificação da primeira venda. Nada extraordinário, mas suficiente para me fazer parar. Como sempre faço, abri a plataforma de pagamento e enviei uma mensagem curta de agradecimento, sem expectativa, sem curiosidade. Mas minutos depois veio a resposta, e algo naquela mensagem me fez reler com mais atenção. Não era um pai, não era uma mãe, não era um cuidador. Era uma mulher. Ela tinha 29 anos e também vivia com o borderline. O nome dela era Naomi. Naquele instante eu entendi algo importante. Aquela conversa não seria sobre livros, seria sobre sobrevivência. Naomi estava sozinha naquela véspera de Natal. Não sozinha por escolha, mas sozinha por proteção. No dia anterior, após uma crise intensa, ela decidiu se afastar da família, não por raiva, mas por medo de machucar. O marido estava distante havia alguns dias, não por ódio, mas por desgaste. Discussões repetidas, tentativas frustradas de explicação, silêncios que machucavam mais do que palavras. Naquela noite, não havia ceia, não havia música, não havia celebração. Havia um quarto escuro, um celular na mão e pensamentos que não davam trégua. Ela me contou depois que sentia vergonha de existir daquele jeito, vergonha de estragar datas importantes, vergonha de precisar de cuidado. Ela disse que viu um post sobre o livro no Instagram. Não foi esperança, foi impulso. Um impulso silencioso, daqueles que acontecem quando a dor fica grande demais para caber dentro do corpo. Ela comprou sem saber exatamente por quê. Talvez para sentir que alguém, em algum lugar, entendia. Quando Naomi respondeu minha mensagem, eu disse algo simples. Se quiser falar, eu estou aqui. Sem promessa, sem correção, sem posição de autoridade. E ela falou. Falou da infância marcada por excesso de sensibilidade. Falou de relações intensas que sempre terminavam em culpa. Falou da tentativa constante de se controlar e do fracasso que vinha depois. Falou da dor de ouvir que era dramática, difícil, cansativa. Falou do medo permanente de ser abandonada. E falou, com a voz pesada, sobre pessoas que se aproveitavam desse medo. Pessoas que diziam amar, mas manipulavam, que provocavam reações e depois apontavam o dedo. Ela não chorava alto, chorava contido, como quem já chorou demais antes. Eu não interrompi, porque naquela noite eu não era pai, não era autor, não era referência. Eu era apenas alguém que sabia como dói quando ninguém entende. Quando Naomi fez uma pausa, eu compartilhei o que aprendi como pai. Contei que muitas vezes quem está de fora reage por medo, por desespero, por não saber o que fazer. Que no início a gente confunde crise com ataque, desabafo com ofensa, dor com rejeição. Expliquei que tudo começou a mudar quando entendi que as palavras duras não eram sobre mim. Que empatia não é aceitar tudo, nem chorar junto. Empatia é entender a dor sem alimentar o caos. É validar o sentimento e ainda assim colocar limites.
é ficar sem se perder. Em determinado momento, Naomi respirou fundo e disse algo difícil. Disse que muitas vezes pensou em desistir da própria vida, não como ameaça, mas como cansaço. Cansaço de lutar contra a própria mente, cansaço de machucar quem ama, cansaço de pedir desculpas. Mas naquela conversa ela estava diferente, mais calma, mais ancorada. Disse que foi reconfortante saber que outras pessoas passam por isso e conseguem sobreviver. E mais do que isso, conseguem viver. Antes de nos despedirmos, Naomi disse algo que mudou o tom da noite. Disse que, ao amanhecer, ligaria para a família. Que conversaria com cada um, que explicaria o que sente, que compartilharia o livro não como resposta final, mas como ponte. Disse que não esperaria mais a crise chegar para falar da dor, que pediria ajuda no primeiro sinal de angústia, que enfrentaria a batalha junto, antes que ela virasse guerra. Naquela noite de Natal, não houve ceia perfeita, não havia presentes, mas houve algo maior. Escuta, conexão e esperança. Se você está ouvindo esta história e se sente sozinho, perdido ou incompreendido, saiba, existem caminhos, existem pessoas e ainda há tempo. Às vezes, tudo começa com alguém disposto a ouvir.